tarde. A Lu já está aqui com a gente também. Hoje vamos falar de ansiedade, depressão. Tá ansioso, marido? Não. Eu já fui muito ansioso já. Mas, ó, Jailton aí, ó, primo aí. Tem novidade pra você hoje aí, primo. Tem novidade pra você hoje ainda. Mas eu era muito ansioso quando era mais novo, já tive crise de ansiedade já. E fui trabalhando isso e hoje eu tô tranquilo, tô de boa. Você era extremamente ansioso? Muito ansioso. Muita gente já passou por isso, né? Eu por algumas situações de ansiedade, mas a ansiedade mesmo braba não. Eu era o tipo de pessoa que, vamos supor, você falasse assim comigo: ô cara, se falar um negócio com você, tá? Não pode falar agora. Não, depois eu falo. Acabou. Você não saía do lugar mais não. Se eu fechava você, tipo, se você estivesse de carro, eu dava a volta, eu te fechava e tinha que me falar o que era. Tem muita gente que é assim, né? Não pode esperar não. Depois eu vou na sua casa te contar um negócio. Nossa, pai, a pessoa morre de coração. Antigamente você tinha telefone fixo, eu já pegava o carro, já ia pra cada pessoa bater na porta. O que é que você vai me falar? Não, então fala agora, já que não é nada, pode falar agora de uma vez, você acaba com o problema. Tem gente que fica muito ansioso quando vai viajar, né? Davi fica ansioso. A Ariane entrou aí com a gente. A galera já tá chegando, já vamos começar, só mais um minutinho. TV Glaucio. Já isso, vai cantar? Diz ele que vai preparar aqui, ó. A Ranaia, hoje o cenário tem os livros, gosto assim, meio a meio. A gente divide um pouquinho, ó, um pouquinho de livro, um pouquinho de souvenirs. Os enfeitezinhos aqui. A Poliana entrou. A Poli já tá chegando na área aqui com a gente. A Poli que vai falar com a gente hoje sobre ansiedade e depressão. Mas aí, assim, o Davi, quando a gente fala que vai viajar, Jesus amado, ele fica contando nos dedos, ele faz até calendáriozinho à parte ali. A gente viaja. Quando a gente viaja também, e ele faz um calendáriozinho à parte e fica marcando ali os dias da gente voltar. Ele é um pouco ansioso com isso, a gente está trabalhando isso aí já nele. Contagem regressiva para o aniversário dele? Sempre assim. Então, gente, hoje o assunto é ansiedade e depressão. A convidada do dia é a Poliana Barbalho Martins. Ela esteve aqui com a gente na quarta-feira falando sobre as dores da alma. E hoje nós vamos falar sobre ansiedade e depressão. Galera já está chegando aí, já vamos começar. Hoje é dia 8, então, Provérbios 8. Provérbios 8. Isso aí. 8º dia já desse nosso projeto. Feche seus olhos aí, já pega sua Bíblia, pega seu caderninho para você anotar as informações que a Poliana vai trazer, né, os exercícios. Então, assim, vai ser muito edificante, muito enriquecedora essa live hoje, assim como as outras. Minha irmã acabou de entrar aí, a Di, lá de Patinga. E hoje tem sorteio, tá? Hoje tem sorteio, deixa eu só mostrar aqui, marido. Mais um kit do Cássio Rocha. Cássio Rocha é representante dessa marca de cosméticos. E aí ele doou pra gente, né? Nos abençoou com 2 kits. A gente sorteou um na quarta e vamos sortear esse outro que é para cabelos normais. Cássio Rocha, telefone, daqui a pouquinho ele entra, aí já começa a colocar o telefone pra vocês ligarem, vai dar desconto de 20% quem tiver online. Quem tirar o print da gente aqui, tirar o print e mandar no WhatsApp no WhatsApp dele, que tava na live. Tá? O WhatsApp dele é 999827859. 99827859. E ele tem vários produtos, né? Tem progressiva com e sem formol, tem matizador, aliás, ele me deu um de presente, eu uso matizador, eu amo, gosto muito. E tem hidratação para todos os tipos de cabelo, né? Então hoje o sorteio é esse aqui, mas é só para quem ficar até o final. E ó, quem é que vai concorrer? A galera que entrar e ficar com a gente até o final, que seja de Valadares, do Vale do Aço ou de Teófilo Otoni, tá? Porque a gente tem condições de entregar. Eu mando lá pro pessoal lá do Vale do Aço e mando pro Poliano também pro pessoal de Teófilo Otoni. Agora quem tá nos Estados Unidos, tem um amigo nosso que acompanha aqui, ele tá na Europa, na França, aí não tem como, né? Isso vai ser um pretexto pra eu ir lá. Vamos lá entregar. Pra passear. É verdade. Vamos começar, pessoal? Vamos lá então? Vamos lá. Pedir ao Senhor, começar com uma oração, pedindo ao Senhor a bênção dele para esse momento. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, estamos aqui presentes, Senhor Deus, perante a Ti mais uma vez, meu Pai, buscando a Tua sabedoria, buscando conhecimento para melhor Te servir, Senhor. Senhor, sabemos que estamos passando por tempos difíceis, ó Pai. Estamos no meio de uma pandemia, meu Deus, que está ceifando muitas vidas, meu Deus, dividindo famílias, separando amigos e familiares, meu Pai. Mas
Tu és o caminho, só o Senhor é Deus, só o Senhor é o caminho para tudo, Senhor Deus, para a salvação, para a melhor qualidade de vida, meu Deus, para tudo. Nós queremos que o Senhor envie o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, para abrir o nosso entendimento, os nossos corações, para que nós possamos aprender e possamos viver melhor, sempre na Tua presença. Essa é a nossa oração e o nosso pedido, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. 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 Que o Espírito Santo de Deus esteja aí, tá? Com você aí do outro lado. Que Ele possa te convencer de que tem uma vida melhor. De que o seu problema tem jeito. Tudo nessa vida tem solução, tem jeito. E em Jesus Cristo é assim, é rapidinho. E é melhor, é sempre muito melhor. É a melhor escolha que a gente pode fazer. Vamos lá então? Provérbios, capítulo 8. A excelência da sabedoria. A excelência da sabedoria. Deixa eu colocar aqui mais para cá, esposa, que senão eu vou ficar muito aqui assim. A pessoa vai achar que é uma voz além falando aí. Mas vamos lá. Só fala a voz do Espírito Santo. Só ela que fala aqui, então. Também. A excelência da sabedoria. Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz. No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas está gritando: a vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselhos. Vou fazer uma pausa aqui na leitura, porque a gente percebe aqui, nesse pedaço da leitura, que quem está falando é a sabedoria. A sabedoria, ela se coloca como uma entidade, como um ser. E ela fala que você deve escolhê-la em vez de prata ou ouro, Entre riquezas e sabedoria, escolha sabedoria. Foi a escolha que Salomão fez e Deus o abençoou com todas as outras coisas. Certo? É importante demais. A palavra até diz, né? Dê tudo que você tem para adquirir entendimento, conhecimento e sabedoria. Porque um dado interessante aqui, a maioria das pessoas, boa parte das pessoas que ganham prêmios milionários na Mega Sena, rapidinho eles dilapidam o patrimônio, rapidinho eles perdem todo aquele patrimônio, porque eles têm a riqueza, mas não têm a sabedoria para poder administrá-lo. E às vezes você, com a sabedoria, você consegue acumular riquezas. E vale muito mais a riqueza espiritual, né? O maior valor. A espiritual, investir no reino, como a gente falou ontem, porque o Senhor, Ele não quer te dar uma casa, Ele quer te dar um lar. Ele não quer te dar uma cama, Ele quer te dar uma noite de sono em paz. E para que você tenha harmonia. É isso que vale mais do que qualquer tipo de ouro, prata, dinheiro e fama e tudo mais. Isso. Não, o Senhor é perfeito em tudo. Amém. Sigamos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Mal é o conselho meu é o conselho, e a verdadeira sabedoria eu sou. O entendimento minha é a fortaleza, porque meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam a justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam.
Os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. A eternidade da sabedoria. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. É sabedoria falando, né? Isso, tudo são palavras de sabedoria. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve o ensino, sede sábios, e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Ou todos que me descumprem, todos que me descumprem, me desobedecem, que não seguem meus conselhos, amam a morte. Para quem entrou agora, é a sabedoria dizendo. A sabedoria dizendo, Ontem estava conversando, com uma pessoa muito próxima a mim, e ela falando assim, eu não estou vendo muita coisa, de sabedoria, não, e tal. Não estou achando muita coisa assim. E eu falei com ela, olha, são coisas simples a princípio. Achando muita coisa da leitura. Não estava achando. Começou a ler, mas começou a ler o livro de Provérbios e não estava achando assim, não, sabedoria, não estou vendo tanta sabedoria assim. Não estou vendo essa sabedoria que você está falando, vocês falam e tal. E eu falei assim para essa pessoa, veja bem, fala sobre andar com más companhias. Certo? É simples, não ande com más companhias. Quantas pessoas perdem a vida por andar com más companhias? Está aqui. É tão simples isso. Mas a pessoa desobedece, anda com más companhias e morre, vai presa, perde sua liberdade. Certo? Então todos os conceitos que estão aqui, a princípio, parecem simples. Mas quantas pessoas você vê desobedecendo e são levadas à morte, à ruína? Vocês estão entendendo? Essa é a grandeza da palavra de Deus. É simples, mas ao mesmo tempo é a verdade absoluta, é a verdade. O livro de Provérbios, ele está sempre batendo nessa tecla, de buscar o entendimento no Senhor, a graça e a sabedoria para você não tropeçar, para você não cair, para você não vacilar. Porque a pessoa que tropeça, cai e vacila, ela tem uma vida complicada, tem uma vida de ansiedade, de depressão, que é o assunto que a gente vai falar hoje, tem uma vida de problemas no trabalho, na família, em relacionamentos, é uma pessoa que não se define, que não se aceita, é uma pessoa que não tem identidade, não descobre o seu propósito, uma pessoa que não consegue prosperar em nenhuma área da sua vida, porque não aceita o entendimento do Senhor, a sabedoria que vem do Senhor. Então, ontem a gente teve a participação do pastor Francelli aqui com a gente,
E ele falava justamente de buscar esse entendimento, essa graça, mas orando ao Espírito Santo e pedindo a Ele para poder trazer entendimento, que é o Espírito Santo que nos ajuda a compreender. A gente falou sobre a leitura da Bíblia ontem com a participação do pastor Francelli, mas a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, elas não conseguem abrir, ler e compreender. Algumas pessoas só enxergam as letras, não conseguem entender a palavra que está aqui. Quando o Espírito Santo não está ali intercedendo, tocando a sua alma para você compreender, orientando o seu espírito, fica mais difícil. Aí a gente só enxerga as palavras, né? Não consegue entender, compreender o que está dizendo. Cássio Rocha entrou aí. Ô Xará, a gente já fez o seu merchandise já, tá? E você pode estar colocando seu telefone aí para as pessoas poderem pegar. Fazer o print, mandar lá. Fazer o print, mandar o print da nossa live lá no seu WhatsApp, né? E você vai passar o catálogo e fazer o desconto. Beleza, o Caio entrou enquanto a gente lia aqui. Caião, aqui, a Anália, parabéns pelo projeto, obrigada, querida. Anália Calista, cristã também, mulher de Deus, ela vai estar aqui com a gente um dia desses, tá? A gente já fez o convite e estamos só acertando aqui os detalhes. Irmã Raíssa Marques, a Cássia entrou. A Aline Oliveira está aqui com a gente também. Simbora então, pessoal. Olha só, a Poliana que já está aí, já vamos chamar ela rapidinho, daqui a pouquinho, né? Falando que quem ficar com a gente até o final vai ter sorteio, um kit de hidratação que está aqui na minha mão. A Luísa já está anotando o nome de todas as pessoas que entrarem, né? E no final, quando a gente fizer o sorteio, a pessoa vai ter que comentar aí e falar, tô aqui. Ela vai ter que estar online com a gente, tá? Da outra vez, na quarta-feira, a gente foi chamando umas 4 pessoas, o pessoal já tinha saído, aí não ganhou. Beleza? Vamos seguir então com o assunto de hoje. Vamos chamar a Poliana? Gente, olha só, a palavra do Senhor, ela não fala, a Bíblia, ela não fala exatamente a palavra depressão, mas ela fala sobre ansiedade, fala sobre uma tristeza profunda, tristeza da alma, tristeza de morte, né? Inclusive Filipenses 4,6 diz, não estejais ansiosos por coisa alguma, mas antes todos os seus pedidos sejam apresentados ao Senhor por meio de oração, de súplica e de ação de graças, né? Que é agradecimento. E a paz que excede todo entendimento alcançará o seu coração em Cristo Jesus. Então a palavra fala de ansiedade o tempo todo. Então quantas histórias na Bíblia a gente conhece sobre essa fala de tristeza na alma, de tristeza profunda. O próprio livro de Salmos, Davi, ele mostra pra gente ali um estado de tristeza, de quase depressão mesmo, de dor na alma quando ele escreveu o livro de Salmos. E Salomão, quando escreveu Eclesiastes e Cantares de Salomão também, a gente consegue perceber a dor na alma. Na fala, né, em tudo que foi escrito, nos cânticos que foram escritos. Jó, por exemplo, quanta dor Jó sofreu no corpo e na alma, porque ele não compreendia, ele era um homem fiel a Deus, ele não entendia o porquê dele estar passando aquela situação, no entanto ele aceitou, né, ele aceitou que era a vontade do Senhor e tudo o Senhor faria por ele. A mulher do fluxo de sangue também é um outro caso, 12 anos, com aquela situação toda, um sofrimento no corpo, com dor na alma, sofrendo por 12 anos. São inúmeras as histórias. Inclusive o nosso Senhor querido e amado Jesus. Quando foi para o Getsemane, ele sofreu também essa dor na alma, essa tristeza. Ele fala inclusive, né? Olha só, eu até anotei que quando ele foi ao Getsemane, ele falava, ele disse, a minha alma está profundamente triste, uma tristeza de morte. Entende? O próprio Jesus, na sua humanidade, na sua parte homem que era, ele também sentiu tristeza, ele também sentiu essa dor na alma. E hoje a Poliana vai falar com a gente aí sobre a depressão, como vencer esse momento, né? Quem está passando aí por essa situação de muita tristeza, de pânico, de ansiedade, ela vai nos esclarecer bastante. Vamos chamá-la aqui, ela já está chegando, um minutinho, já está aqui, só. E vai ser uma bênção essa live de hoje, em nome de Jesus. Amém. As pessoas vão ser curadas. A nossa irmã Montenegro entrou aqui com a gente, a Adélia. Oli! Boa noite! Boa noite! Você? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Tá ansiosa? Pouquinho. A ansiedade faz parte, ela movimenta a vida da gente.
Exatamente. Eu perguntei pro Cássio, logo que a gente ligou aqui ao vivo, eu perguntei pra ele, você tá ansioso, Marinho? Ele já contou aqui pra quem, 2, 3 pessoas que estavam logo no inicinho ali, ele contou que ele já foi muito ansioso. Muito ansioso. E assim, tem essa ansiedade que a gente vai falar é patológica, né? E tem aquela ansiedadezinha, que é um friozinho na barriga, um tremorzinho na perna, de quando a gente vai falar, de tudo, quando a gente vai fazer outra coisa. É verdade. Ô, gente, deixa eu só apresentar a Poli. A Poliana Martins Barbalho, ela é psicóloga, mais de 20 anos já de experiência nessa área. Poliana é uma querida amiga nossa, uma pessoa cristã, uma mulher de Deus, né, casada com Emanuel, é mãe da Júlia, hoje eu não esqueci da Júlia, é mãe da Júlia, do Guilherme, e agora tem um cachorrinho lá também. Ô, Poli, seja muito bem-vinda, tá? Sua presença abriu nossa live aqui. Tá bom? Ô, pessoal, fiquem à vontade para perguntar alguma coisa para a Poliane, pode fazer os comentários aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Ô, Poli, vamos começar já. Eu queria te perguntar assim, para que você começasse já diferenciando a ansiedade da depressão e quais são os estágios dessa doença, né? Sim. Vamos lá. Como na quarta-feira, né? Eu tenho sempre que dar uma preparada mesmo, porque tem coisas... Esse tema é um tema muito amplo, né? É um tema em que se a gente buscar, você acha muita coisa. Então, o que eu fiz? Assim como na quarta-feira, eu citei algumas dores que a gente sente, né? Vários tipos de dores. Eu coloquei aqui hoje, eu trouxe para você vários tipos de sintomas, não só da depressão, como da ansiedade. Né? Eu vou falar aqui, começar a falar esses sintomas, até mesmo para as pessoas que estão assistindo acompanharem e até mesmo fazerem uma autoanálise, né? Porque às vezes ela está passando por algum desses sintomas e ela não tem consciência, né? Ou de que ela pode só estar começando com o princípio de depressão mesmo, né? No caso, a avaliação é feita pelo profissional, mas a própria pessoa pode se tocar, não deixando a mente ser contaminada, porque muitas pessoas elas têm os sintomas, elas acham que tem também, mas assim, porque são pessoas muito preocupadas, né? Elas deixam, na verdade, a ansiedade tomar conta. Então eu separei o seguinte, no caso da depressão, por exemplo, sintomas mais comuns, tristeza, humor deprimido, baixa autoestima, né? Sentimentos de inutilidade. A pessoa que começa com um quadro depressivo, ela sempre acha que é a pior pessoa, né? O isolamento, olha só que interessante, hoje nós vivemos isolamento social, né? Uma coisa completamente obrigatória. Mas a pessoa no quadro depressivo, normalmente ela entra assim em isolamento, né? É quando a gente percebe que a pessoa está mais quieta. Ganho ou perda de peso, você vai perceber que algumas coisas que eu vou falar, ela é no 8 ou 80, ela oscila muito, né? Então, assim, a gente tem que, de uma certa forma, tomar muito cuidado, né, ao diagnosticar um paciente. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu estou ganhando peso, então não estou com depressão. Não, nem por isso. Porque às vezes a ansiedade generalizada, ela pode levar a um quadro de depressão. E normalmente a ansiedade faz com que a gente se alimente mais, né? Então, assim, ganho ou perda de peso, insônia, dormir em excesso. Normalmente as pessoas com quadro depressivo, até pela função, a questão do isolamento, ela dorme muito, ela se isola. E o sono excessivo, ele é uma fuga, né? Eu tenho, de uma certa forma, um bloqueio, né? Eu tenho uma resistência ou eu tenho um medo, isso de uma certa forma inconsciente, de enfrentar essa minha depressão. Então eu me isolo e muitas vezes eu me aprofundo no sono, né? Perda de energia, fadiga acentuada, a pessoa está sempre cansada, né? Murmuração, ela está sempre, né, murmurando, reclamando, sentir-se sem esperança, sentir-se culpado. A pessoa no quadro depressivo, ela sempre tem a certeza de que a culpa foi dela. Às vezes não é nada perto dela, né? Tipo assim, a pandemia está aí, a culpa é minha, né? Eu orei pouco. Aí veio a questão da pandemia. Dificuldade de raciocinar e se concentrar é um sintoma de depressão,
né? A pessoa ela fica muito aérea, muito perdida, então ela tem dificuldade de se concentrar. É uma coisa muito importante, que na verdade é como se fosse um tabu. As pessoas não falam muito, não tocam muito nesse assunto, mas pensamento de morte e suicídio é um dos sintomas mais comuns no quadro depressivo. Instabilidade emocional, né, no caso, a ansiedade e principalmente a angústia, né? A gente consegue identificar quando está angustiado, dá uma dor no peito, às vezes a gente fica engasgado mesmo, sabe? É uma dor que a gente falou tanto de dor na quarta-feira, mas essa dor está ligada também ao quadro depressivo. Dificuldades de se sentir alegre. Eu falei lá da tristeza no início, mas assim, a pessoa pode ter um mundo nas mãos dela. A pessoa pode ter tudo em termos material, ela pode ter família, ela pode ter o pai e a mãe, ela pode ter o marido e os filhos, mas quando ela está num quadro depressivo, ela não consegue ver graça em nada disso, né? Então, assim, tem uma questão muito interessante também, as pessoas elas confundem, né? Tipo assim, a alegria com o ter, e não está nisso, né? Interpretação distorcida. Olha que interessante, né? Não sei se você já tiver a oportunidade de conviver com pessoas assim, elas têm interpretação distorcida. Às vezes você vai fazer um elogio, aí a pessoa acha que você está sendo irônico, entende? Então ela não tem essa capacidade de discernir isso aí, de diferenciar. Uma coisa interessante também, diminuição do desejo sexual, né, para as pessoas que são casadas. Às vezes o companheiro não está entendendo, às vezes o companheiro acha que a pessoa ela não está querendo porque não gosta mais dele. Não é, às vezes a pessoa está entrando num quadro depressivo, isso é uma coisa que tem que ser falada também. As pessoas, né, têm vergonha de falar, mas isso é fato. E uma coisa que nós falamos muito na quarta-feira para quem acompanhou, as dores físicas, né? Que normalmente a pessoa que entra num quadro depressivo, ela tem esses sintomas psicossomáticos, onde vem as dores físicas, né? Dor no corpo todo, dor na nuca. Isso tudo que eu falei aí são sintomas do quadro depressivo, né? Que está sempre faltando alguma coisa, né? Você falou, às vezes a pessoa tem tudo, tem família, tem casa, tem emprego, tá tudo certo na vida, mas ela tem a impressão de um vazio muito profundo, né? Tá faltando sempre alguma coisa. E tem pessoas que não conseguem compreender, que convivem e às vezes falam assim, isso é chilique, isso é bobeira, isso é falta de Deus, isso é bajada, né? E não é. Essa uma verdade, né? Olha, você falou essa questão da falta de Deus. Eu vou falar para você, quantos pastores, padres, que sejam, né, conselheiros espirituais, vamos colocar assim, porque aqui a gente tem de todos os tipos de pessoas, né, assistindo a gente. A gente sabe que passaram por depressão, por síndrome do pânico, né? De uma certa forma, isso, por mais que a pessoa, de uma certa forma, ela tenha o conhecimento da palavra, ninguém está livre de passar por uma depressão, né? Eu estou sendo muito aqui. Oi? É hormonal, inclusive. O organismo da gente deixa de produzir hormônios, a serotonina, por exemplo. Você não consegue, o seu corpo não produz mais esses hormônios que te permitem estar feliz, estar bem, estar disposta, né? Uma questão até. Inclusive, isso aí foi uma pergunta que eu respondi na quarta-feira, né? A pessoa perguntou assim, pode ser, eu posso nascer? Né? Assim, às vezes ela não nasceu, mas ela foi criada num lar em que as pessoas têm um quadro depressivo, então ela aprendeu que a maneira de viver é daquela forma. Né? Então, assim, tem todo um contexto que a gente tem que reunir. Mas aí, daqueles sintomas todos que eu falei, ou seja, se aqui tem alguém que se identificou com a maioria dos sintomas, é interessante que ele busque a ajuda de um profissional, né? Isso é claro. E nos sintomas de ansiedade, eu tenho para falar para você, o mais comum, falta de ar. Às vezes a pessoa está com falta de ar e a dor no peito. Dor no peito. O que ela corre e faz? Eu vou para o cardiologista porque eu estou tendo um princípio de infarto. Muito comum cardiologistas receberem pessoas, né, com sintoma de falta de ar e dor no peito, e quando chega, faz aquele monte de exame, aí o médico pega e fala, não, você precisa buscar a ajuda de um profissional, né, da área
de saúde mental, vamos colocar assim. Só que eu tenho que ter muita cautela em falar isso, porque às vezes a pessoa realmente está tendo um infarto. Então, por isso que é importante que ela busque um médico, né? Vamos ser sinceros. Então, vamos lá. Tremores, cansaço fácil, isso tudo são sintomas da ansiedade. Sensação de falta de ar ou asfixia, coração acelerado, ataque cardíaco que a gente fala, né? Suor excessivo, mãos frias e suadas, boca seca, tontura, náuseas, diarreia. Olha para você ver, sintomas que, na verdade, todas as pessoas têm isoladamente. Mas se juntando tudo isso, pode ser que seja um quadro de ansiedade. Desconforto abdominal, né? Até pela respiração mesmo, pela falta de ar, a gente acaba sentindo esse desconforto. Ondas de calor. Aí as mulheres que estão na idade mais avançada vão falar assim, não é a ansiedade que eu estou passando, né? É a menopausa. Não sei. Isso tudo tem que ser identificado, né? Calafrios, dificuldade de engolir, né? Até pela angústia, a gente fica engasgado mesmo, né? Então, isso tudo aí, o que acontece? A ansiedade, quando não tratada, ela pode se transformar numa ansiedade generalizada e que pode levar a outros quadros, como, por exemplo, ataque de pânico, né? Quantas pessoas, às vezes, elas estão passando por um quadro de ansiedade mais aguda e elas, de repente, elas se veem assustadas, com medo, né? Pânico mesmo. Às vezes, o isolamento mesmo, assim, eu não quero encontrar com as pessoas, às vezes vai para um local com muitas pessoas, aí ela começa a sentir essa sensação, sabe, de desconforto, de falta de ar, vem o pânico. As crises mesmo, que a gente fala, quando a pessoa tem crise de ansiedade, é quando vem aí aquela falta de ar, que ela vai correr para o hospital ou para buscar um médico, né? Muitas vezes, assim, eu posso te confessar que eu já tive uma crise de ansiedade, coisa mais interessante, foi no final de ano, em que eu estava muito cansada e eu precisava, de uma certa forma, descansar. Faltava acho 2 dias para poder entrar de férias, a gente ia viajar. E eu, dentro do consultório, eu comecei a sentir um desconforto, uma falta de ar. Lógico, começou a falta de ar, na dúvida, vamos buscar ajuda. E assim, eu agradeço a Deus por ter passado por essa crise de ansiedade. Por quê? Eu escuto isso o dia todo. Há muitos anos eu escuto isso dos meus pacientes. Mas quando você passa por isso e você vê o seu paciente relatar, é mais fácil você identificar aquilo que ele está sentindo. Então eu falo assim, eu louvo a Deus todos os dias por ter tido uma crise de ansiedade, né? É uma coisa que qualquer um está sujeito. Tem uma questão também que eu até falei um pouquinho na quarta-feira, que a pessoa que normalmente tem um quadro de ansiedade, ela tem a síndrome, nem todos, mas alguns têm síndrome do pensamento acelerado. A pessoa é tão ansiosa, ela está sempre lá na frente e a mente dela trabalha 24 horas. Né? Isso, deitar e dormir, ter uma noite de sono tranquilo, parece aquela sensação de que o corpo tá descansando, mas a mente não parou a noite inteira, né? A pessoa acorda cansada, né? Aí eu costumo brincar com os meus pacientes falando o seguinte, para que você está perdendo a sua noite de sono se de madrugada você não vai conseguir resolver nada lá fora? Ok? Verdade. Fora de controle mesmo, né? A pessoa... Tem uma situação, a gente estava conversando, estava falando, e me veio um exemplo na mente aqui. Se você está na sua casa, está na rua, você cai e quebra o braço, você cai e quebra o braço, você não vai no Google, procura lá no Google, como consertar meu braço, como colar meu braço. Você vai direto para o dentista. Mas se você tem esses sintomas, né, de uma ansiedade, de uma depressão, o que a maioria das pessoas fazem? Em vez de procurar ajuda, elas vão no Google, é isso, ansiedade, o que eu tenho que fazer? Doutor Google, mas quando o problema é físico, eles já vão direto no médico. Quando o problema ele não é palpável, né, você não consegue palpar ali, pegar, vão pro Google ali, é isso, tem que tomar remédio tal. Como é que eu consigo
consiga esse remédio. Aí, Paulo, então, linkando com isso que o Cássio está falando, como é que a pessoa, então, já consegue identificar os primeiros sintomas? Por exemplo, a pessoa está iniciando, porque a gente sabe que qualquer tipo de doença no início é muito mais fácil de tratar. Como é que a pessoa consegue perceber? Porque às vezes a pessoa percebe assim, eu estou só estressada. Não, essa semana está muito pesada, realmente isso não tem nada a ver, não é uma patologia, isso é só cansaço. Não, as crianças ainda estão pequenas, é por isso daqui a pouco elas crescem, isso passa. Como é que a pessoa consegue perceber prematuramente para poder falar assim, não, agora eu preciso de ajuda, agora eu preciso buscar aí um psicólogo, fazer uma terapia, buscar, quem sabe até um psiquiatra, porque algumas pessoas deixam a coisa indo que chega num ponto que tem que correr direto para o psiquiatra, né? Uhum. Você falou uma coisa muito interessante. Quando ela vai começar a perceber? Primeira coisa, é muito difícil, na maioria das vezes, a pessoa aceitar que ela está com esse quadro, que seja de depressão, ansiedade, né? Por quê? Quem é que aceita assumir que tem um defeito e que precisa ser tratado? Ok? Uhum. Então é muito difícil. Agora, quando é que eu vou perceber? Quando está me incomodando. Quando eu começo a ter consciência de que, peraí, a minha vida está um pouco mudada, né? Antes eu gostava de sair, agora eu não gosto nem de ter contato com as pessoas. Antes eu gostava de chegar em casa e conversar com os meus familiares, agora eu já chego e entro para dentro do quarto, né? Peraí, eu nunca tive falta de ar e agora eu estou começando a sentir uma falta de ar. Interessante, que a gente também tem que... Eu não posso deixar de falar isso. Você sabe que muitas pessoas estão indo ao hospital agora na época do Covid, achando que estão contaminadas com Covid, porque estão tendo falta de ar, mas na verdade elas, em função do isolamento, porque eu perdi o emprego, porque eu não posso ver meus amigos, eu estou passando por crise de ansiedade. E aí eu estou com falta de ar. Olha que interessante. E é uma coisa... Os principais do Covid. É verdade. Muito, muito importante isso aí que você falou. Um dado, assim, muito interessante. A pessoa está atenta para isso, né? Para essas coisas. Isso. E assim, eu sei de relatos mesmo de profissionais que estão lá, né, diretamente ligados aos hospitais. A gente tem muito amigo, muito conhecido relacionado a isso. E assim, e não só assim, né, eu creio assim, que o profissional que está na área da psicologia, assim que determinar a pandemia, ele já entendeu que isso poderia acontecer, né? Uma coisa que, na verdade, interessante para aqueles pacientes que já estavam comigo, eu já comecei de início a trabalhar isso, né? Principalmente os pacientes que já estão com um quadro depressivo e de ansiedade, eu sempre preparei eles, porque o período dessa pandemia que a gente está vivendo, a gente não sabe quando vai terminar. Então, lá atrás, 5 meses atrás, né, eu passei por isso com os meus pacientes já preparando. Eu falei, mas se mantenha tranquilo, né? Porque eu preciso viver hoje. O dia amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Na verdade. Isso é verdade. Isso mesmo, com certeza. Pode falar. Eu ia te perguntar assim, como é que a família pode ficar atenta e perceber? Porque hoje em dia a gente sabe que as famílias, assim, são 3, 4 pessoas, 5 pessoas dentro de casa, cada uma com seu celular, cada uma num cômodo, e as pessoas conversam até por mensagens dentro de casa, umas com as outras, né? Então já não tem mais aquele muito contato. Como é que a família pode fazer para se aproximar mais ou para perceber essas situações? Um filho está mais isolado, um filho está muito calado, né? Você lembra que eu falei que é 8 ou 80? Oscila muito? Às vezes ela está isolada, mas às vezes a pessoa está muito irritada, né? Então vamos colocar. Foi uma pessoa que durante a vida, o período da vida, eu sempre fui uma pessoa mais tranquila. E de repente começou a ficar muito agitada, muito irritada, né? Ou então uma pessoa que sempre foi muito participativa e se isolou. Então isso tudo aí a família tem que ficar atento. Uma coisa interessante, Patrícia, até porque eu sei que a maioria das pessoas que estão assistindo nós são adultas, mas é muito comum quadro de depressão e ansiedade em crianças. E muitas vezes é mais difícil, né? Elas não conseguem colocar isso para fora direito, né? Elas não sabem o que estão sentindo e os pais é que tem que ficar bem atentos, né? Isso. E aí elas, na verdade, elas não falam, mas elas expressam, né? Que seja uma grosseria, uma má resposta. Adolescente, gente.
Na verdade, a questão do adolescente, ele já passa por um período de transição em que ele fica um pouco confuso. Mas o adolescente rebelde, às vezes o pai fala assim, né, tipo assim, né, você tá muito rebelde, eu vou te largar de lado. Às vezes ele está sinalizando um quadro de depressão. Ok? Muito comum eu receber isso no consultório. Eu vou te falar o que agora. Pessoa chega e fala assim, nossa, eu tô muito ansioso, eu não tô conseguindo dormir. Às vezes a pessoa, tipo assim, um adolescente, um jovem, ou então um adulto. Aí eu começo a pesquisar, a perguntar sobre a sua vivência, a sua criação. Aí normalmente, ou o pai, ou a mãe, ou quem criou, são pessoas muito ansiosas, né? E que, na verdade, acabaram indiretamente ensinando que aquela ansiedade é uma coisa normal. Aí a pessoa vai para a fase adulta e ela começa a sofrer disso aí. Então aí, eu vou voltar no assunto que a gente falou até na quarta-feira, que dentro da terapia a gente vai desconstruir. Isso aí a gente não vai esquecer, mas a gente vai desconstruir e construir uma nova vida, né? Em que eu preciso ter, de uma certa forma, equilíbrio, ser uma pessoa centrada, né? Para poder conseguir pensar e planejar de uma forma assim, se preocupar, né? A ansiedade é muito comum a pessoa ansiosa ser preocupada, foi o que a gente falou também quarta-feira, para quem assistiu, né? Estou falando assim de quarta-feira, sabe por quê, Patrícia? Muitas pessoas, mandaram mensagem assim, você não deixou gravado, eu perdi, eu fiquei sabendo que foi muito bom, né? Eu falei que hoje a gente acha que vai estar gravado, né? Você me falou que acha que vai estar gravado. Já desde porque eu gravo pelo Instagram e na quarta-feira o Instagram não me deu a opção, eu acho que porque a conversa é compartilhada, ele não me deu a opção de salvar o vídeo. Aí eu baixei um aplicativo que chama Bobzen e aí esse aplicativo está gravando pra gente aqui, a gente vai postar lá para esclarecer. Então assim, aí a gente falou sobre a questão da preocupação, né? O que é preocupação? Preocupar minha mente. Então, uma das formas que eu tenho de tentar controlar a minha ansiedade é sempre me colocar dentro da realidade. Eu vou te falar uma técnica que eu uso muito com os meus pacientes. Às vezes eles vêm preocupados com um problemão, né? Eu preciso resolver isso. Aí eu pego o trabalho dessa forma. Vamos separar. Isso que você está me falando é uma coisa que você imagina que vai acontecer ou é real? Entende? Existe uma diferença. Só que, claro, o paciente chegando por ele mesmo, muitas vezes ele não consegue pensar dessa forma, por isso existe um profissional, né, para dar esse segmento. Então, assim, eu trabalho dessa forma. Vamos lá, conta de novo a história. Então, isso é uma coisa que foi fato, você escutou, realmente vai acontecer? É concreto. Então, vamos lá, a gente vai tentar resolver. Agora, é uma coisa que você está pensando que vai acontecer, já é, de uma certa forma, uma característica da pessoa ansiosa. Aquela questão de a pessoa já antecipa a partir de um fato que realmente, né, existe, ela começa a imaginar um monte de coisa, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo outro? Mas e se for desse jeito? E se for aquele? Ou seja, ela não tem embasamento nenhum da realidade para poder tá nessa ansiedade toda, né? O tal do isso acompanha muita gente, tira o sono de muita gente e a pessoa só perde energia. Aí chega na hora da situação, por exemplo, uma entrevista de emprego. Mas e se me perguntarem isso? Aí se eu esquecer de falar isso? E se não sei o quê? E se eles não gostarem de mim? Ou seja, a melhor forma seria a pessoa se preparar, estar psicologicamente, mentalmente organizada, preparada, equilibrada, até para mostrar esse equilíbrio, né? E de repente, assim, deixar a situação para o dia que vai acontecer. Ela vai perder energia, ela vai se preocupar, vai ficar ansiosa e de repente vai perder a vaga porque se descontrolou tanto que chegou no dia, ela está tão nervosa, tão ansiosa que vai passar essa situação toda e não vai conseguir. Isso que você falou, me veio a um acontecimento assim, na verdade, isso acontece com muitas pessoas, de relatos que eu já escutei. É muito comum a pessoa ir tentar tirar o visto para ir para os Estados Unidos. Ou seja, lá fala o seguinte, precisa ter esses documentos, ok? Aí o que a pessoa faz? Até chegar lá, ela já passou mal, ela já teve falta de ar, ela já se preparou para tudo que ela vai falar. Quando chega lá, a pessoa pergunta assim, tá indo para quê? Aí a pessoa fala assim, passear, ok, tá o visto.
Aí a pessoa fala, meu Deus, eu vim com um monte de coisa na cabeça, eu passei mal, eu fiquei preocupada. Olha para você ver. A ansiedade, na verdade, existe a questão da ansiedade, o desejo também de ir viajar, né? Mas sempre tem. Às vezes, o fato de você ter a verdade dentro daqueles documentos, tem isso também, né? Quando eu estou levando documentos que são reais, para que eu vou me preocupar se é uma coisa que é fato e é real? Isso. Agora, se eu estou indo também com uma coisa toda programada e forjada, aí sim eu vou ficar ansioso. Concorda comigo? Sim, com certeza. Quando nós vamos tirar o nosso visto, né? Alguns profissionais nós procuramos, né, para fazer o preenchimento, ficaram meio assim porque nós tínhamos 2 meses de casado, né? E aí eu falei com o Pato, não, nós vamos com a verdade. Nós vamos com a verdade. Nós temos, na época a gente tinha 3 anos e 2 meses de relacionamento e 2 meses de casado. Mas nós casamos na igreja, nós casamos no cartório, o meu emprego onde eu trabalho é algo real, o dela também é algo real. Né, as nossas contas, tudo foi muito real. Então, olha, nós vamos com a verdade. Se a nossa verdade, que é a verdade absoluta, a verdade real, não for suficiente para que eles nos concedam o visto, né, os nossos vistos, beleza, tá tranquilo. Agora, se for, é nosso, nós vamos buscar o nosso visto. Foi muito tranquilo, nós fomos com tranquilidade, fomos recebidos lá, foram feitas as perguntas que fizeram para a gente, nós tínhamos os documentos ali, foi muito tranquilo, meu amor. Você falando aí, eu lembrei de uma pessoa que estava na nossa frente. Eu acho que o moço estava tão nervoso, tão ansioso, que ele mexia nos papéis e caía tudo, espalhava tudo, ele gaguejava, ele não compreendia o que a pessoa falava, quadro de ansiedade. Aí eu lembrei também que o Cássio está falando, a nossa situação estava toda quadradinha, tudo bonitinho, tudo, né, redondinho, né? Sim. Tudo certinho. Mas na hora da gente ir para o guichê, a mão dele começou a suar. Então, assim, foi uma resposta do corpo. Estava tudo certo. Ele sabia que a gente tinha uma possibilidade muito grande, mas o corpo respondeu a uma ansiedade que diz respeito ao pode ser que sim, pode ser que não. Então, ele começou a suar a mão e que é dele. Toda vez que ele está numa situação um pouquinho de mais ansiedade, mesmo sabendo que tudo vai dar certo, ele começa a suar a mão. É um sintoma também, né, dessa ansiedade. Eu falei, a pessoa transpira, né? Mas assim, por isso que eu falo assim, vamos andar correto. Se a gente anda correto, se a gente está dentro do que é real e não fantasioso, a gente consegue controlar. Patrícia, você lembra que na quarta-feira eu falei com você assim, que eu tentei bolar uma questãozinha até para poder identificar as dores, né? E fui falando de vários tipos de dores. Tudo agora mais cedo, para poder estar falando com vocês, eu achei um texto que, assim, ele resume, bem pequenininho, ele resume muito o que a pessoa, quando ela está no quadro depressivo, ela sente. Porque você me perguntou assim, quais são os sinais que a pessoa pode ter, né? É um texto que eu achei de Mary Houston, fala sobre a depressão. Ela fala o seguinte: já perdi a fome, a vontade de viver, já perdi o mundo e um motivo para morrer. Não é a tristeza que me mata, nem a alegria que me faz viver. É apenas um vazio que me deixa assim, longe de todos e até de mim. Já tentei de tudo, nada consegui, mas relaxa aí, ainda não desisti. Então aqui eu vi um texto de uma pessoa que sentiu e sente a questão da depressão, porém ela fala assim, relaxa, né? Eu ainda não desisti. Tem uma consciência aí, né, de que eu tenho um problema, mas eu estou buscando forças e eu vou conseguir vencer. É um pensamento que faz toda a diferença no tratamento, né, Poli? Muito, muito. Apesar que eu vou te falar assim, quando ele chega no consultório, assim, a maioria chega porque realmente já não está dando conta mais, incomoda e está doendo. Mas muitos vão encaminhados por outros profissionais médicos, até colegas mesmo, né, de profissão, de parentes. E quando ele chega e fala desse jeito, presta atenção, eu não sei o que eu vim fazer aqui, porque estão me mandando vir, mas eu não queria. Aí eu falo, muito bom, é o melhor que tem para mim, eu não queria, entendeu? Aí eu
o processo, de uma certa forma, batendo um bom papo. A verdade é isso, para ele entender que ali, ele estava ali para ser ajudado. E aí, quando a pessoa acaba, você fala, nossa, mas é isso, foi tão bacana porque eu acabei falando um monte de coisa aqui que eu nunca tive coragem de falar. Pois é, mas é a maneira que você conduz também a questão. E tem um autor também que eu gosto muito, nós da área da psicologia, a gente usa muito, que é Augusto Cury, né? Ele fala assim, nunca despreze as pessoas deprimidas. A depressão é o último estágio da dor humana. Não. Augusto Cury. É isso que você falou aí agora, a própria palavra diz, né? Tem um versículo que diz assim, confessai os vossos pecados para que sejam sarados. Né? E as pessoas não é pecado, mas é confessar os vossos pecados para que sejam sarados, é você desabafar, é você conversar com alguém que pode te ajudar, é se abrir. Isso que você falou aí, as pessoas, principalmente as depressivas, né, que estão num quadro de depressão, elas não querem conversar, elas não querem mostrar a mazela que tem, né? Como você deixou claro aí. E é preciso, tem gente que às vezes não consegue falar, às vezes sente, mas a fala dela é assim, eu não sei de onde vem. É uma dor que eu não sei de onde vem. É uma tristeza que eu não sei por quê. As pessoas sempre relatam isso, eu escuto muito isso também com as pessoas que eu converso nesses quadros, porque a gente lida com ministérios na igreja, ministério de casais, de mulheres, de homens. Então, assim, e nas próprias amizades mesmo, na relação de amizade, as pessoas falam isso às vezes, é uma dor que eu não sei de onde vem. Como é que a pessoa, assim, não tem essa consciência? É estranho, né? É porque deixa eu te falar, existe, por incrível que pareça, a gente dizem que estamos vivendo um mundo atual. É um mundo em que é moderno, mas existe ainda muito preconceito. Então, às vezes, a pessoa ela tem medo de falar para a família, para um amigo, ou até para um profissional mesmo, por causa do preconceito. Porque antigamente, as pessoas que passavam por um quadro depressivo ou de ansiedade eram tidos como loucos. E isso, de uma certa forma, está sendo conduzido ainda por questão cultural mesmo, né? Porque o que muitas pessoas relatam, né, que isso é bobeira, isso é fricote, quer chamar atenção. Tem muitas famílias que falam isso, né, quer chamar atenção e não consegue perceber. O depressivo, ele não consegue se expressar e, quer dizer, a família, essa fala da família acaba incentivando a pessoa a piorar o quadro, né? É uma coisa que deixa eu voltar aqui, a Larissa Vital. A Larissa, na verdade, é amiga da Júlia, né, e vai ser uma futura médica aí. Ela falou assim, quantos pacientes atendemos que possuem doenças físicas sistêmicas por conta do psicológico? E quantos deles precisam mais atenção e conversar do que medicamentos em si? Aí, eu gostei muito dessa fala da Larissa e vou te falar por quê. Muitas pessoas, elas preferem, de uma certa forma, serem medicadas. Elas vão no médico, que não é psiquiatra, porque o psiquiatra é coisa de doido. Não é isso que eles acham, que eles falam? Aí eles vão no clínico e falam assim, aqui, o senhor poderia me dar um remedinho para dormir? Eu não estou dormindo pouco, estou preocupada. Aí são pessoas que passam durante anos se afundando em medicações que, na verdade, se tivessem sido talvez orientada melhor, ou até mesmo assumissem, né, entendessem essa ajuda, talvez nem precisassem passar por tantos anos de medicação. Às vezes o processo de terapia em que por ela, enfrenta sozinho essa situação, ele resolve muito mais rápido do que ficar anos e anos medicado. Só que aí eu tenho que também... Paliativo, né? Sim, só que eu tenho que ter muita cautela também ao falar com o profissional, porque, claro, que eu identifico, quando um paciente chega no consultório, às vezes o quadro de depressão aguda, automaticamente eu já entendo e eu identifico ali que ele precisa ser medicado. Porque muitos pacientes não conseguem sair do estágio que estão sem a ajuda da medicação. Tem gente que já recebe um quadro tão grave que fala assim, não, meu caso é de psiquiatra. Tem gente que já tem uma consciência até exagerada, né? Deixa eu só falar aqui, o pessoal que entrou aqui com a gente. Pessoal, vai ter sorteio daqui a pouquinho. A Heloísa Andrade entrou com a gente. Heloísa Andrade falou que estudou comigo. Eu lembro de você, sim, estudamos no Interescolar aqui. Cara, pessoa fina, gente boa demais, Heloísa. Um abração pra você aí. Eu lembro de você, sim, com certeza.
Cristina Coelho, olha, muitas pessoas assim, eu escuto sempre os conhecidos. O Heloísio falou que Poliana, você é excelente, parabéns. Poliana, você é uma bênção. É mesmo. Ele é de Deus, uma pessoa especial que a gente ama muito. A Júlia, olha, meu coração quase pulou pra fora quando fui tirar o visto. Nossa, o Manel entrou com a gente aqui. No final, ó. Falou assim, resolveria na psicoterapia. Então, muitas vezes só a psicoterapia resolve, né? E que a depressão é o câncer da alma. A gente falou tanto sobre isso na quarta-feira, né? Exatamente. Isso mesmo. Ó, gente, eu tô faltando 5. Gente, o tempo voou, olha, falta 5 minutinhos só pra A gente vai ter que sair e entrar de novo igual a quarta-feira, porque as perguntas aí, o pessoal... sorteio de uma vez. Vazio. De uma